Eclesiastes 3:1 fala sobre o tempo que existe para cada coisa. Ele diz que a vida não é feita de constâncias, mas que existem tempos específicos para cada coisa. Tempo de sorrir, há tempo de estar triste, há tempo de derrubar e há tempo de reconstruir. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto com você. Eu gostaria de falar sobre o tempo de recomeçar. Existem épocas na nossa vida em que nós precisamos recomeçar algumas coisas. A questão é que recomeçar é muito mais difícil e muito mais complicado do que começar. Quando nós estamos começando algo, normalmente nós trazemos conosco aquela paixão, aquele fervor, aquele desejo e aquela vontade de quem está iniciando um processo. E todo início de processo é motivador, é animador. Não sei, você está começando um relacionamento, você não conhece direito a outra pessoa e o que você tem são pensamentos, são imaginações e perspectivas de que aquele relacionamento vai ser bom. Você está no começo do relacionamento, você ainda não teve que viver alguns conflitos, você está no começo de um negócio, então você está projetando coisas, nossa, vai dar nisso, vai dar naquilo, isso vai ser muito bom e aquilo outro vai ser tremendo, mas aí de repente no caminho você pode encontrar algumas pedras. Recomeçar é muito difícil, porque para recomeçar você precisa lidar primeiramente com a frustração daquilo que não deu certo no passado, e lidar com a frustração de coisas que não deram certo no passado é desmotivador para o nosso coração. Eu penso que essa seja uma das primeiras ou dos primeiros impedimentos para quem quer recomeçar alguma coisa, é olhar para trás e ver que uma vez ou mais do que uma vez nós possamos ter errado naquela área específica da nossa vida. Recomeçar também é um pouco complicado, porque a gente precisa derrubar os escombros do que ficou, ou seja, tem que lidar com aquilo que não deu certo, com aquilo que foi a nossa falência. Então a gente tem que derrubar os escombros. É como quem caiu a casa, ele quer construir uma nova casa, reconstruir a casa, ele vai ter que derrubar, tirar algumas coisas, aquelas paredes que estavam com a fundamentação errada, para que ele possa reconstruir novamente. Recomeçar nem sempre é fácil, porque a gente também perde a fé na gente. E nós então nos perguntamos: se eu não fui suficientemente capaz de dar certo da primeira vez, será que agora eu darei certo? Essas perguntas e tantas outras, elas invadem a nossa mente e elas de alguma forma desestruturam a nossa alma e a gente fica mal por dentro. E é por isso que nem sempre recomeçar é uma coisa fácil. Pode não ser fácil, mas é necessário. Recomeçar é necessário, e a Bíblia é um livro dos recomeços. Você vai sempre ver homens e mulheres que recomeçaram, que reconstruíram, que refizeram a sua história, que refizeram a sua jornada. São pessoas de recomeços. Embora recomeçar possa ter uma série de fatores contrários, recomeçar é uma necessidade para quem ainda quer sobreviver, quer continuar vivendo, quer continuar construindo a sua própria existência. É tempo de recomeçar. Quando é tempo de recomeçar? Em que áreas é tempo de recomeçar? É tempo de recomeçar quando a gente, por alguma causa, passa pelo que o filho pródigo passou. Ou seja, nós precisamos recomeçar quando a gente erra na vida. Muitas vezes a gente erra na vida, toma decisões erradas, toma posicionamentos errados, faz escolhas erradas, e aí o que dá é em nada. A Bíblia diz que o filho pródigo, na frustração e no reconhecimento do seu erro, ele se levanta e diz: puxa, pequei contra Deus, pequei contra o meu pai, eu preciso voltar, eu preciso falar com ele, e eu preciso consertar essa situação. Ele se levanta e vai de encontro ao pai para recomeçar uma história. Talvez você de alguma forma tenha errado, talvez você de alguma forma, pelo caminho da sua vida, você tenha tomado algumas posições e algumas decisões e tenha tido algumas atitudes que não foram legais, e isso te botou em uma situação que é a do filho pródigo, é comer as alfarrobas com os porcos, é a comida deles. Mas hoje é tempo de te dizer: embora e apesar dos meus e dos teus erros, nós precisamos recomeçar. Nós precisamos recomeçar depois de uma frustração. Jó, por exemplo, é um homem que se frustrou. Ele tinha uma vida abençoada, ele tinha uma vida bem sucedida, e de repente, do dia para a noite, ele perde tudo. Ele perde a sua família, ele perde os seus bens, ele perde a sua saúde, ele perde a sua confiança plena em si próprio, e a sua confiança em Deus, ela fica abalada pelas suas próximas palavras. Mas a Bíblia diz que ele
ele recomeçou novamente, ele teve de novo seus filhos, ele reconquistou os seus bens, ele levantou-se. Ele disse num versículo, numa fala do capítulo 45, antes eu te conhecia só de ouvir falar, Deus, mas agora os meus olhos te veem, eu te conheço, de contigo andar. E o relato diz que ele se envergonha da forma que ele pensava, ele se frustrou na vida, mas ele recomeça, ele reinicia, ele faz uma nova caminhada. Talvez como José, você precisa recomeçar depois de uma injustiça sofrida. E se tem uma coisa que dói na vida da gente, é uma traição, são injustiças que a gente sofre no processo da caminhada. José sofreu essa injustiça no processo da sua caminhada. Ele é traído pelos irmãos, ele é colocado na cadeia pela esposa de Potifar, ele é esquecido pelos seus amigos prisioneiros. Mas o que a gente vê sempre é a vida de um jovem que recomeça. E aí então, quando ele já não é tão jovem assim, mas é moção, 30 anos de idade, é que o seu recomeço dá os seus primeiros frutos. Hoje, eu queria impulsionar a tua vida com esta palavra. Eu queria te dizer que recomeçar pode não ser uma questão de coisas fáceis, pode não ser algo fácil, mas recomeçar é necessário. Eu quero impulsionar a tua vida, impulsionar essa tua semana com esta palavra. Recomece. Vale a pena recomeçar. Que Deus te ajude.